Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre os maiores acidentes fatais da história de Hollywood, porém, felizmente, nem todos os acidentes que acontecem no set de filmagem são fatais, então eu vou falar sobre 9 acidentes que acabaram na versão final do filme. Então vamos lá. O Último Samurai de 2003. Durante as filmagens de uma das maiores cenas do Último Samurai, em que está tendo uma conversa muito séria antes de uma guerra, um dos figurantes toma um coice enorme de um cavalo. O figurante, no entanto, manteve a compostura e a cena continuou sem nenhuma complicação. Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Enquanto o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão procurando o Merry e o Pippin depois do que aconteceu no primeiro filme, eles acham que os dois estão mortos porque eles encontram uma pilha de orcs depois de uma grande batalha e o Aragorn, no momento de ira, dá um chute num capacete de orc e cai no chão gritando de dor, e a gente sente a dor dele no filme, e isso tem uma explicação, porque é na hora que ele chutou o capacete do orc, na verdade ele quebrou o pé dele e ele teve que ser hospitalizado depois, porém o Peter Jackson gostou tanto do take e o Aragorn interpretou tão bem a cena que a versão foi mantida na versão final do filme. Django Livre de 2014. Durante uma das cenas mais importantes do filme, o Leonardo DiCaprio, que interpreta um fazendeiro maluco cheio de escravos, ele bate a mão com toda a força na mesa e corta a mão, e a gente vê que a mão dele começa a sangrar durante a cena, e ele inclusive tira os cacos de vidro que ficaram na mão dele e continua a cena com toda a naturalidade, e os outros atores, a gente inclusive vê que os atores ficam até assustados dele ter continuado a cena depois daquilo. Flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Rocky IV de 1985. Uma das batalhas mais lendárias do Rocky tentando vingar a morte do Apollo Creed nas mãos do Ivan Drago e do Dolph Lundgren. A luta foi a melhor luta, eu acho, de todos os filmes do Rocky, apesar do filme não ser o melhor. Ele mostra muito bem a dualidade dos Estados Unidos contra a União Soviética, mas não é um excelente filme, apesar de ter sido com certeza o que eu mais assisti. Eu, junto com meu irmão, a gente assistia praticamente toda semana. E durante a luta, em diversos momentos, o Stallone pediu pro Dolph Lundgren bater nele de verdade para as cenas ficarem mais realistas. A gente inclusive vê no filme que a luta tá mais realista do que nos filmes anteriores, só que um dos socos acertou o peito do Stallone em cheio e ele passou dias hospitalizado. E o Stallone garante que a cena tá no filme, apesar de não dar para saber exatamente qual cena é. A cena tá no filme, segundo o ator. Missão Impossível 2. Na cena final do filme Missão Impossível 2, o Tom Cruise está numa cena contra o vilão do filme, eles estão numa batalha mano a mano, e a cena ficou tão realista que quando o Tom Cruise dá um chute rodado na cara do vilão, o chute acertou em cheio no queixo do dublê que estava fazendo a filmagem, e o diretor John Woo manteve a cena no filme. Inclusive a gente pode ver a cara de assustado do Tom Cruise depois de acertar o chute, a gente vê a cara de preocupação dele. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel de 2001. Novamente Senhor dos Anéis entra na lista. A gente tem a cena onde o Gandalf vai visitar o Bilbo Bolseiro no começo do filme, e a casa do Bilbo, como todo mundo sabe, é uma toca, é pequena, porque os hobbits são seres pequenos, e o Gandalf tá andando na casa, ele bate num lustre, e ele vira e bate a cabeça com tudo numa viga de madeira. E ele solta um grito que é bem engraçado, e o Peter Jackson achou que a cena ficou muito legal, e manteve ela na versão final do filme, mesmo ela não tendo sido prevista. Star Wars. Talvez o caso mais famoso de acidentes em sets de filmagem,
quando um Stormtrooper tá passando embaixo de uma porta, ele bate a cabeça, mas continua andando, faz até um som meio esquisito dele batendo a cabeça. A cena foi mantida na versão final, não sei se porque o ator não falou que tinha errado, ou se os produtores viram e não ligaram, mas a cena continuou no filme e virou uma das cenas mais clássicas, porque os fãs que assistiram o filme diversas vezes no cinema perceberam o erro desde aquela época e já virou um negócio muito comentado. Take over. Take over. Take over. Quero ser John Malkovich. Erros no set de filmagem nem sempre dependem só dos atores. No filme Quero Ser John Malkovich, do Spike Jonze, um figurante que estava levemente bêbado tinha somente que passar de carro, porém o figurante decidiu atirar uma lata no ator John Malkovich e gritou uma frase. Ele gritou mais ou menos como se fosse em português: "Hey Malkovich, pensa rápido", e jogou uma lata que acertou em cheio a cabeça dele. O Spike Jonze adorou e achou que trazia um grau a mais para a cena e manteve a cena na versão final. In court. I'm out of it. Think fast. That is. Fast. Fast. Midnight Cowboy. Enquanto filmava o clássico do Jon Voight com Dustin Hoffman, eles não tinham autorização para filmar cenas externas, então eles tiveram que fazer com uma câmera escondida e fazer no meio da cidade mesmo, com o trânsito natural ali de Nova York. E eles, numa cena, eles estão atravessando a rua e um táxi quase atropela o Dustin Hoffman, e ele fala uma das cenas mais clássicas, não só do filme, como do ator e do cinema em geral. A cena ficou muito famosa, ele dá uns tapas no capô do táxi e fala algo como: "Hey, cuidado, eu tô andando aqui". Só que ele fala de um jeito que ficou tão bem interpretado que a cena virou um clássico instantâneo. I'm walking here. I'm walking here. Up yours, you son of a bitch. You don't talk to me that way. Get out of here. Hey, I'm walking here. Hey, are you blind? I'm walking here. Ah, get out. Hey, I'm walking here. Hey, I'm walking here. Hey, I'm walking here. Hey, I'm walking here. Bom, galera, valeu por acompanhar mais esse Triplo F. Vocês acham que eu esqueci algum acidente que entrou para a versão final do filme? Se vocês lembrarem de mais algum, digam aí nos comentários. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Valeu e nos vemos em breve.